pessoal, não sei a hora que vocês vão estar pegando essa leitura. Hoje Deus colocou uma palavra forte no meu coração aqui, confirmou uma forte. Eu confirmei aqui várias vezes, Deus disse, é essa palavra, não corre não, que é essa palavra. Então vamos entregar, né, gente? O que Deus manda, a gente só obedece. Obedece quem tem juízo, eu tenho. Vamos lá. Consulta o profeta Isaías. Ouve isso, o rei Ezequias, e rasgou as vestes. Eu vou ler, aí depois eu explico por que aconteceu esse fato para vocês entenderem. Amém? Consulta o profeta Isaías. Ouve isso, o rei Ezequias. Rasgou as vestes, o rei Ezequias, e cobriu-se de saco, e foi ao templo do Senhor. Mandou o prefeito do palácio, Elassim, e o escriba Sobna, e deões dos sacerdotes, revestidos de saco, ao profeta Isaías. Isaías era o profeta, que eles estavam, querendo saber, naquela época, quando queriam saber de Deus e tudo, saber o que Deus queria, chamava os profetas para estar revelando o que Deus queria, naquela situação, para saber, o que poderia estar fazendo. Tem um direcionamento. Revestidos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer, eis o que diz Ezequias. Hoje é um dia de angústia, de castigo, de opróbrio. Os filhos estão prontos para nascer, mas faça falta força para dar luz. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mó, e enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo. Presta atenção nessa palavra. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do copeiro Mó, e enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo. E talvez o castigue pelas palavras que ainda subsistem. Ou seja, o rei pensou que estava insultando Ezequias, mas ele tinha insultado o Deus vivo deles, tinha falado, seu Deus não vai fazer nada, falou de Deus. Então, o rei pensou que estava, fazendo mal a Ezequias, mas na realidade ele estava insultando, e insultou Deus. Então, Deus deve ter olhado lá de cima do céu, pensou eu comigo. Deve ter dito, peraí, estão me ofendendo, dizendo aqui, para insultar o Deus vivo. Talvez o castigue pelas palavras que ele ouviu. Roga, pois, esse resto que ainda subsiste. Ezequias dizendo, para Deus, Deus, me rogue pelo resto que ainda me existe. Ele se sentiu, mal com a situação que... Aqui, deixa eu continuar lendo para vocês verem, para vocês entenderem, Ezequias sentiu mal com as palavras de Senaqueribe, aqui não está dizendo, mas eu já li o restante. E os servos do rei Ezequias, os que estavam junto com ele lá rezando, em jejum, chorando, os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías para saber, o que fazer na situação. E lhe respondeu o profeta, na boca de Isaías: não te assombre com as palavras que ouvistes, com os ultrajes proferidos contra mim e os servos do rei da Síria. Vou enviar ao rei um espírito que
de receber uma notícia, uma certa notícia. Deus falou na boca do profeta: vou enviar para ele receber uma certa notícia. O fará voltar à sua terra, onde o farei perecer pela espada. Ou seja, Senaqueribe pensou, que estava mexendo com Ezequias, mas quando ele falou, dizendo, seu Deus não pode nada, ele mexeu com quem? Ele ultrajou o nome de Deus. Então Deus ficou irado e falou: aqui, vou enviar um espírito ao receber uma certa notícia na boca do profeta Isaías, e fará voltar à terra, onde o farei perecer pela espada, pelo traje que ele tinha falado contra Deus. E aqui mais pra frente, vai estar dizendo aqui, Aí Ezequias, aqui já é o capítulo 19, viu, gente? Só para vocês terem uma noção, para concluir exatamente a palavra que eu tô falando, para vocês entenderem, Aqui, a punição dos assírios. Assírios, era o povo de Senaqueribe. Senaqueribe tinha mandado a mensagem para Ezequias, dizendo que ia atacar lá o castelo dele e acabar com eles. Falou, não adianta, na outra passagem, só para resumir, para vocês saberem a história e entender o procedimento. Não adianta você clamar o Deus vivo de vocês, porque outros deuses, que estava comparando Deus com outros deuses. Não adianta você clamar o Deus de vocês, outros deuses também. Pereceram, o povo clamou, ao Deus e pereceram, morreram, foram mortos nas minhas mãos. Vocês não serão diferentes. Só que quando ele falou de Deus, dizendo que Deus era mais um, ele pegou e ultrajou o nome foi de Deus. Então, ele se deu mal por isso. Olha aqui, para você ver. Na punição dos assírios, é antes do capítulo 21, finalzinho antes, que diz punição dos assírios. Eu estava no capítulo 2, Reis, capítulo 19. Eu li ele todinho, que é a consulta ao profeta Isaías, ok? Só para você estar vendo mesmo do que eu estou dizendo, que tem um pedacinho grande ainda para ler. Mas para resumir, punição dos assírios, o que aconteceu, que é essa palavra confirmando o que eu disse agora, do que aconteceu com Senaqueribe e os assírios, que estavam contra Ezequias, entre aspas, porque eles ultrajou o nome de Deus, dizendo que Deus não era aqueles, era mais um só no pacote, Era mais um no pacote, ia dar no mesmo, ou seja, o povo ia perecer, não adiantava ele clamar ao Deus, dizendo que Deus não fazia nada. Amém? Então ele acabou, se dando mal nisso. Ora, nessa mesma noite, o anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios, um só anjo, e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, pela manhã, só havia cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se, tomou o caminho da sua terra e deteve-se em Nínive. Certo dia, estando ele prostrado no seu templo, Senaqueribe, que tinha ultrajado Deus, estava no templo de Nesroque, os seus deuses, buscando os seus deuses, e seus filhos Adrameleque e Sazar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assarão sucedeu o trono. O que aconteceu aqui? Cumpriu o que Deus tinha falado. Vou explicar para quem não entendeu.
O anjo do Senhor, Deus mandou um anjo só, matou, aqui ó, feriu 185 mil homens. Esse pedacinho, ó, fala aqui, ó, deixa eu ler pra mostrar para vocês, ó. Punição, antes do capítulo 20. Se vocês for lá, 2 Reis, aí antes, ó, do capítulo 20, vocês vão confirmar esse pedacinho, é bem pequenininho. Quem tiver curiosidade, vai lá. Tá bom, ó, tá aqui explicando direitinho como eu tô falando. Eu tinha lido o capítulo 19 e aqui antes do capítulo 20 tá confirmando o que eu falei, que é o que Deus tinha falado. Profético falado através da boca do profeta Isaías e se cumpre. Amém? Aí o que acontece? Senaqueribe, ajoelhado lá no templo, lá buscando os deuses dele, né, fugiu porque tinha havido morto todo o pessoal, morto, 185 mil homens, ou seja, a notícia que Deus tinha falado chegou, ou seja, a notícia foi morrer todos esses homens da parte dele. Ele viu só gente morta quando ele acordou. Deus disse, eu vou mandar uma notícia. Ou seja, todo mundo estava lá morto, estirado no chão. Pensa o choque que ele não teve. Um só anjo. Deus mandou só um. Um anjo. Ó como um anjo é poderoso. E ele ajoelhado lá no templo que ele foi para Nínive, ajoelhado lá no templo dele, foi morto pelos próprios filhos à espada, por ter ultrajado a Deus. Ou seja, cumpriu o que o profeta tinha dito a Ezequias, né? Ele não, pelo ultraje que ele fez a Deus. Ele achou que estava mexendo com Ezequias, mas acabou ultrajando a Deus. Quando você mexe com Deus, meu Deus, aí o negócio fica feio, né? Ameaça qualquer pessoa, menos a Deus, porque Deus pesa a mão. Então, só resumindo aqui, entendeu? Assassinaram a golpes a espada e fugiram para a terra. Os filhos dele, os dois, né? Foram 2 filhos que mataram e Assadom sucedeu o trono. O outro filho dele, o Assadom, sucedeu o trono. Quando os irmãos fugiram, esse outro entrou no trono, né? Os outros fugiram porque tinham matado o pai. Então, ou seja, cumpriu a palavra que Deus tinha falado. Gente, foi essa palavra que Deus colocou. Aí eu coloquei desse jeito para explicar direitinho, para não ficar nenhuma dúvida. Só falando, li capítulo 19, sim, todinho. Capítulo 19, dizendo aqui do acontecimento. E para confirmar para vocês, antes do 20, Reis, 2 Reis, antes do capítulo 20, aqui, ó, punição dos assírios, o que aconteceu, bem pequenininho. Quem tiver curiosidade de saber, tá bom? Depois vai lá para confirmar, tá bom, gente? Tá aqui na Bíblia. 2 Reis, antes do capítulo 20, punição dos assírios. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no coração, ou seja, não subjugue a Deus, gente. Deus é poderoso. Não fale, seu Deus não pode nada. Gente, deixa, né? Ou compara ele com outro Deus, dizendo, Deus é qualquer um. Gente, é perigoso isso, né? Então vamos nos policiar, né? Não ofender ninguém e muito menos ultrajar o nome do Senhor. Amém? Porque Deus não é brinquedo, né, gente? E é isso, gente, a paz e a luz de Deus. Deus colocou essa palavra aqui no meu coração e eu li aqui para vocês. Então, isso tudo que Deus fala se cumpre, né, gente? Principalmente quando Deus é ultrajado. Mas que Deus abençoe a todos, que nós possamos refletir com essas palavras, né, gente? Que Deus é coisa séria, né? Não é brincadeira. Deus é sério. Deus é sim, sim. Deus é não, não. Deus falou, tá falado. Ó, vou obedecer.
Deus fala, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo, gente. Eu obedeço. E a gente se esforça, a gente às vezes não quer obedecer, mas Deus fala, vai lá, faz isso. E a gente obedece, né? Amém? Que a paz e a luz de Cristo ilumine o caminho de cada um de vocês com muita luz, com muita paz e felicidade. Que essas palavras reflitam no nosso consciente, né? Respeito a Deus, saber que Deus é coisa séria, né, gente? Não é brinquedo, não é qualquer pessoa. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Deus. Deus é sério, né? Não vamos ultrajar aí a palavra do Senhor e nem ameaçar Deus, pelo amor de Jesus. Não é verdade, gente? Deus é soberano. Nós somos, né, filhos, nós somos formiguinhas nessa terra. Quem somos nós para Deus, gente? Pelo amor de Deus. Deus tem o mundo na palma das mãos. Vamos ser pequenininhos, como diz em outra passagem, pequenos, tem uma passagem que diz, né? Somos seus vermezinhos. O que quis dizer a palavra? Somos pequenininhos, né? Porque cada tradução fala de um jeito. Amém? E é isso, gente. Vamos ser pequenos na presença de um Deus tão grande, poderoso, porque Ele pode, nós não podemos nada sem Deus, mas Ele pode toda a paz e a luz de Cristo, que Deus possa iluminar poderosamente a mente, o caminho, a luz, a paz, gente. Que você receba no seu coração toda sorte de bênção, todo conhecimento e, principalmente, sabedoria, né? Sabedoria sobre as coisas e que Deus poderosamente ilumine o caminho de cada um de vocês. A paz e a luz de Cristo, que Deus possa conceder um dia abençoado, iluminado, uma noite, uma tarde, uma madrugada. Que a paz de Cristo os abençoe e vamos ter sabedoria de não ultrajar o nome de Deus e ter temor, né? Tem uma passagem que diz temor a Deus, né? Então vamos ter temor a esse Deus tão poderoso. A paz de Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.